A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o coração de cada um de vocês. Queridos, hoje eu quero falar sobre o tema que nenhum ser humano consegue viver um dia para Deus. Já parou para pensar que nós não conseguimos, ninguém, não existe ninguém, tá? E é comprovado nas escrituras, vou mostrar para você que ninguém, nem homem nem mulher, por mais obediente que foi, não consegue viver um dia para Deus. E aí você pode perguntar, mas irmão, que loucura é essa, né? Que negócio é esse? Então olha que interessante, eu vou dar alguns textos e depois explicar para você por que eu estou falando sobre isso, tá? Então, no livro de Gênesis, capítulo 5, lá fala da genealogia, né, dos descendentes de Adão. Então, você pode me acompanhar, né, mas eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 5. Eu vou citar alguns aqui que a Bíblia relata, dos homens que mais viveram nesta terra. Então, capítulo 5, versículo 5, tá? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e depois morreu. Então você já pode dizer, puxa, você acabou de dizer que ninguém vive um dia e está escrito que aquele viveu 930 anos? Então calma, eu vou explicar o que eu quero dizer, tá? Então vamos relatar os homens que mais viveram nessa terra. Adão, 930 anos, viveu muito, hein? Versículo 8. Aqui fala de Sete. Ele viveu 912 anos e morreu. Puxa, 912 anos. Depois, versículo 11. Aí agora é Enos. Viveu 905 anos. Tudo isso no livro de Gênesis, capítulo 5. Tá? Depois, capítulo 12. Capítulo 5 ainda, versículo 12. Cainã. Versículo 14, diz que ele viveu 910 anos e morreu. Versículo, ainda no capítulo 5, versículo 17, tá? Maalalel. Maalalel viveu 895 anos e depois morreu, tá? Versículo 20, diz que Jared viveu 962 anos. Versículo 24, fala que Enoque, né, andou com Deus e já não era, e ele aqui na terra, os dias dele foram 365 anos, tá bom? Aqui nesse caso, relacionado a esse, viveu menos, só que Enoque, o Senhor o levou, né, arrebatou ele, né, glória a Deus. E aí, olha que interessante, queridos. O versículo 27, ainda do capítulo 5, é Metusalém. Sabe quantos anos ele viveu? Viveu 969 anos. Tá? Preste bem atenção em Metusalém, ok? E depois, né, para finalizar aqui esse capítulo, no versículo 31 do capítulo 5 de Gênesis, Lameque, ele viveu 777 anos, tá? Então aqui, depois se vocês derem sequência na leitura do livro de Gênesis, aí vai ter outra genealogia e vocês vão verificar que ninguém mais viveu tanto quanto esses homens. E por quê? A vida do homem foi diminuindo por causa do pecado. O pecado, ele foi crescendo e quanto maior ou seja, a atitude, né? Quanto mais damos lugar ao pecado, menos vivemos, mais morremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas no começo, os homens viviam muito tempo. Então, pegando esses que eu citei, eu até escrevi aqui, depois você pode também anotar, mas já quero dizer para você que Metusalém foi o homem que mais viveu, tá? Se você comparar aqui, ele viveu 969 anos, foi o homem que mais viveu nesta terra. Mas aí você pode perguntar, mas irmão, você disse que nenhum homem vive um dia para Deus. Então eu vou mostrar para você, primeiramente, exatamente a ordem do Senhor
Quando eu digo que ninguém consegue viver um dia para Deus, é segundo o conceito de Deus, é da forma como Deus pensa, tá? Que a forma dele pensar é diferente da nossa, relacionado à questão de dias, de contagem. Então olha que interessante. Quando Deus deu uma ordem, isso está em Gênesis capítulo 2. Primeiro eu vou falar aqui da ordem que Deus deu, tá? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Veja bem, olha o que Deus está falando. Porque no dia, veja bem, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando que Adão, né, porque ali é ele, porque ele não tinha pecado, quando que Adão morreu? Segundo esse texto, diz assim: no dia em que você comer, você morre. Então, por exemplo, trazendo para a contagem humana aqui na Terra, né? Ok, nós. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, ó, se você tomar esse veneno, você vai morrer. E você não vai morrer daqui a um mês, um ano, não, você vai morrer. Tomou, morreu, pronto. O camarada foi lá, tomou, ele morre. Ele morre em questão de segundos ali, ok? Ele morreu. Então, quando Deus fala assim, voltando aqui, no dia, Adão, em que você comer desta árvore, certamente morrerá. Adão comeu. E aí, se você for ver, calma aí, ele não morreu naquele dia? Porque diz aqui o texto bíblico, em Gênesis capítulo 5, que Adão ainda viveu 930 anos. Então, como que fica aquele texto que Deus disse que no dia em que você comer, certamente morrerá, sendo que depois passou 930 anos e Adão só morreu depois, né? Com 930 anos. Então não parece meio, né? Agora olha que interessante. Nós temos todas as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, e vocês acreditam, amados? As coisas de Deus é tremendo. Somente lá nas cartas do apóstolo Pedro, olha, passou todas essas gerações com a vinda de Cristo, os apóstolos, e aí então é revelado ao apóstolo Pedro esse tipo de contagem. Então, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: Pedro fala assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, nosso Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que interessante, como que pode, não é? Então, eu vou ler de novo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, nosso Deus, tá? Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nós estamos cientes de que para Deus, na contagem dele, 1000 anos nosso é como um dia. E aí volta, então, toda a contagem aqui dos anos dos homens que mais viveram nesta terra. Então, não vou citar todos de novo, mas lembrando quem é que mais viveu na contagem aqui. Foi Metusalém. Quantos anos ele viveu? Ele viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu. Mas nem Metusalém, né, nem ninguém conseguiu viver 1000 anos. Compreende? Então, não existe nenhum homem que passou de 1000 anos ou chegou a 1000 anos, em hipótese alguma, tá? Então, por isso que Adão e todos os homens, ok? Todos os homens não conseguem viver um dia para Deus, porque ele morre naquele dia. Por que nós morremos em um único dia de Deus? Porque Adão desobedeceu a Deus e a palavra de Deus se cumpre. Adão, no dia em que você comeres, certamente morrerás. E Adão morreu naquele dia de Deus, que não dá
1000 anos, tá? Ele viveu 930 anos, então não viveu um dia. E assim, consequentemente, todos os homens que vieram após Adão, porque todos nós recebemos dele essa semente corruptível e ninguém, querido, ninguém consegue. Lá no início, quando o pecado ainda não estava tão forte como hoje, então eles até viviam um pouco mais, né? Quer dizer, muito mais. E mesmo assim, não conseguiram viver 1000 anos, que para Deus é um dia. E assim se explica esta palavra quando Deus disse: certamente no dia em que comeres morrerá. E Adão morreu naquele dia, mas no dia segundo Deus e não segundo a nossa contagem. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. E aí você pode, mas irmão, por que você está falando isso, tal? Queridos, eu estou aqui trazendo algo para que você entenda que o nosso Deus, ele pensa diferente. As coisas celestiais, as coisas do Espírito são loucura para o homem natural. E quando você compreende a mente de Deus, quando você compreende a mente de Cristo, você vai compreender muita coisa que está ocorrendo no dia a dia de cada um de nós, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal, divulgue que este canal tem muitas mensagens importantes para te ajudar. Divulgue em todas as suas redes sociais. Aqui abaixo na descrição tem todos os meus dados, tem até também o meu e-mail para que você entre em contato e fique firme, Jesus está voltando. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de terminar, por mais que a gente não consegue viver um dia para Deus, mas o tempo em que você consegue viver, viva na presença do Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.